Olá a todos, eu sou a Denise Carvalho, sou nutricionista e hoje é o nosso segundo episódio do Pod by Nutri. Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre lipedema. Então, é uma doença subdiagnosticada, então que as pessoas têm muitas, às vezes, dificuldade, né, de conseguir identificar essa doença. Por isso, às vezes, os pacientes não recebem o tratamento adequado para ela. Então, hoje eu trouxe a doutora Camila, que vai falar um pouquinho sobre a parte de estética. Quer se apresentar, doutora Camila? Olá, eu sou biomédica, tenho habilitação em patologia clínica, em estética, sou mestre em ciências e doutora em ciências da saúde. Então, hoje nós vamos falar sobre essa condição que acaba afetando muitas mulheres, é algo que realmente se tornou um assunto muito frequente nos últimos tempos, devido a essa questão de falta de diagnóstico certo. Então, às vezes, as pessoas acabam tratando essa doença como linfedema, às vezes como celulite, e a pessoa às vezes não tem essa patologia. Na verdade, ela tem lipedema e tem essa dificuldade de ter esse diagnóstico correto. E isso acaba impactando o tratamento, né? Por ela não ter um diagnóstico da forma adequada, ela também não está recebendo o tratamento de forma adequada. Então, eu gostaria, doutora Camila, que você esclarecesse para a gente como que é a diferença de cada uma dessas patologias, do linfedema, do lipedema e também da celulite. Então, essa é uma ótima pergunta, porque assim, o que normalmente acaba acontecendo é justamente um erro ou uma confusão, melhor dizendo, quando a gente vai tentar diagnosticar o lipedema. Por quê? O que acaba acontecendo? A princípio, ele é muito confundido com a obesidade, que pode acabar gerando na celulite. Então, esse acúmulo de gordura é um acúmulo de gordura diferenciado do que a gente considera como gordura localizada. Essa gordura, ela vai ser o quê? Uma gordura inflamada. É uma gordura que não vai ter uma progressão de uma gordura que não tem esse processo inflamatório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre formas diferentes de tratamento, ali qual que é a progressão dessa gordura, o que acaba acontecendo com esse paciente com lipedema. Ele vai ter estágios, graus diferenciados. Além disso, como a gente consegue diferenciar? O sintoma básico vai ser dor. Diferente da obesidade ou de uma gordura localizada, essa gordura localizada não tende a ser dolorosa, né? Já o lipedema tende a ter dor. Pensando no linfedema, onde a gente tem um inchaço causado pelo acúmulo de líquidos, o linfedema, ele é o quê? A gente vai ter um problema, uma alteração ali na microcirculação, que vai levar a um problema vascular nesse paciente, e ele vai ter um inchaço causado por líquido. Já o lipedema, a gente pode ter o linfedema, né, o acúmulo desses líquidos em fases mais avançadas do lipedema. Mas assim, o grande problema justamente ali que acaba sendo como eu consigo diferenciar? Por ser uma doença, uma alteração relativamente nova a ser diagnosticada, a gente ainda acaba tendo ali esses probleminhas iniciais. Daí a necessidade de ser falada, daí a necessidade dos profissionais da saúde conseguirem indicar para aquele paciente a possível causa, até porque o diagnóstico ele não vai ser fechado por um único profissional, assim, só observando. A gente precisa perguntar, saber o histórico desse paciente, saber desde quando começou essa patologia, qual foi a progressão dela, porque normalmente esse paciente vai apresentar sintomas específicos, como dor, hematoma. Ele vai começar a falar que no início ele não tinha uma alteração tão visível e agora ele está começando a ver nódulos. Então, assim, não é que é difícil fazer o diagnóstico, é que às vezes é muito confundido com outras alterações, por exemplo, obesidade, que leva esse acúmulo ali localizado dessa gordura. Maravilha. E aí, pensando nessa questão também do lipedema, a gente sabe que ele acomete mais as mulheres, né? Na verdade, é uma doença que ela realmente ela está mais prevalente nas mulheres. E quais são, assim, os fatores que podem fazer com que a mulher desenvolva, né? Porque a gente sabe que tem as fases da vida da mulher, então a gente sabe que, especificamente, em alguns momentos a gente tem mais essa probabilidade de desenvolvimento. O que está envolvido nessa questão de como desenvolver? Então, o que a gente acaba observando? As mulheres acabam sendo mais acometidas por essa alteração justamente pelo fator hormonal. Não quer dizer que os homens não terão ali lipedema, mas a gente acaba observando um fator muito mais característico ali da mulher no sentido de desenvolver esse lipedema. A gente não tem um único fator.
Ah, e é genético? Provavelmente sim, está ali, está no seu DNA que você tem essa probabilidade ou essa propensão a desenvolver, a inflamar esse tecido, diferenciado ali do resto da população. O que acaba acontecendo? Justamente por estar relacionado à parte hormonal, a gente vai observar que, por exemplo, no início da puberdade, quando a gente for falar dessa mudança hormonal, pensando na mulher, ela tende a ter ali os primeiros sintomas. Quando a gente pensar em uma gestação, a gente também vai ter uma alteração hormonal acontecendo naquele momento, que provavelmente tende a acarretar também numa piora desses sintomas. Então, a progressão da doença acaba sendo ali mais exacerbada nesse momento. E a gente precisa pensar que a mulher ainda sofre, se a gente for pensar em alterações hormonais, quando ela chega na menopausa. Então, a menopausa também pode ser outro fator que desencadeie algum tipo de crise ou algo que potencialize de novo os sintomas. Porque se a gente for pensar visualmente, pode ser desagradável, se a gente pensar nos padrões de beleza atual, mas para o paciente, para a mulher nesse caso, acaba sendo muito desconfortável sentir esses sintomas que o lipedema acaba ali causando na rotina, no dia a dia dessa mulher. Então, assim, vai ter alterações? Vai. Normalmente vai acontecer em mulheres? Provavelmente. A gente não tem muito como fugir disso. E por ser nova, a gente ainda não consegue, assim, discriminar qual é o momento da vida que vai descadear, ou qual é, se a gente tem um gatilho para isso, mas está associado, sim, às mulheres. Certo. E a gente poderia dizer que essa associação a mulheres tem a ver também com questões hormonais? Com toda certeza. O estrogênio ele está ali sendo correlacionado de forma bem restrita e indicando um aumento ali nos sintomas do linfedema. Então, assim, fases hormonais, alterações ali do estrogênio estão relacionadas com a produção e o estímulo inflamatório nesses adipócitos. Maravilha. E aí também você falou muito sobre essa questão das fases, né, da mulher a respeito disso. Então a gente entende que geralmente o lipedema começa a se manifestar ali na primeira menarca, né, quando a mulher entra na fase ali da adolescência, e isso vai acabar acarretando situações que vão deixá-la desconfortável, né? Então o que a gente escuta bastante na prática clínica, nos relatos, nos atendimentos, é que realmente as mulheres acabam tendo um fator psicológico e emocional bem envolvido com o lipedema. Por quê? Porque a mulher realmente ela vai apresentar essa situação de inflamação ali na parte posterior da coxa, então nos membros inferiores, pode até, né, cometer aí a região dos braços, mas geralmente do umbigo para cima ela tem um corpo e do umbigo para baixo ela tem outro, por mais que ela se esforce, pratique atividade física, mas ela acaba não tendo o mesmo ali, o mesmo perfil, né? O mesmo corpo nas duas regiões. Então é como se fossem duas pessoas diferentes. Então isso acaba impactando também a saúde emocional no sentido da mulher querer se isolar. Então às vezes ela não quer usar um shorts, ela se priva de estar em atividades no qual ela tenha que se expor. Então, por exemplo, ir à praia, porque isso acaba realmente deixando ela numa situação até mesmo de vergonha, porque as pessoas, né? Hoje, como você mesmo disse, a gente tem os padrões que a gente não necessariamente a gente tenha que se encaixar, mas as pessoas acham que a gente precisa seguir esse padrão. Então, basicamente, acaba passando uma situação até mesmo de relaxo, né? Nossa, porque ela não vai cuidar dessa celulite. Quando, na verdade, isso não é uma celulite, é uma doença crônica e tem uma certa dificuldade do tratamento. E aí, falando nisso também, tem as questões que estão muito relacionadas aos comportamentos alimentares dessa mulher e que envolve também a questão da nutrição. Então, algumas mulheres já estão desenvolvendo compulsão alimentar, então, às vezes ela não tem esse diagnóstico que ela tem o lipedema e confunde isso com obesidade. Então, ela acaba fazendo uso de mecanismos, né, que possam fazer com que ela force ali um vômito, então bulimia, ela pode sofrer também anorexia, porque ela acha que realmente ela está acima do peso e com essas, né, manobras ela vai reduzir o peso e ela vai melhorar essa condição, quando na verdade ela não vai melhorar, porque isso é um fator, uma doença crônica inflamatória e que esses mecanismos não vão auxiliar. E também, às vezes, a gente observa a situação contrária, então que ela desenvolve compulsão alimentar
bem-estar no sentido de descontar essa frustração e essa questão, essa condição na comida, né? E quando a pessoa ela tem essa compulsão alimentar, basicamente ela não vai descontar em alimentos que sejam alimentos saudáveis. Então, vão ser alimentos ultraprocessados, então doces, refrigerantes, fast foods, e que também vão ser aí fatores que vão piorar essa condição inflamatória do paciente e que vai também fazer com que favorecer até mesmo um quadro de sobrepeso e obesidade que, em contrapartida, vai também piorar muito essa condição pré-existente. E na prática clínica da estética, vocês também têm, né, essa questão, né, de psicologia ali abordada. O que vocês veem também a respeito disso? Então, se a gente for pensar bioquimicamente falando de gordura, eu acho bacana a gente ter esse assunto, da gente tentar desmistificar a ideia que gordura é ruim. A gordura é necessária para o organismo. Ela é funcional, sem gordura o organismo não funciona. A gente pode pensar em proteção, a gente pode pensar em transporte, produção de hormônio, eu preciso de gordura. O problema é quando e aonde a gente tem essa gordura, né? A quantidade e a qualidade da gordura. Então, ela vai ser essencial e aí a gente já sabe que sobrepeso, padrões acabam levando ali a fatores que levam a alguns distúrbios, como você citou. O que acaba acontecendo com o lipedema? Se a gente for observar nesse sentido, eu falei para vocês que era uma inflamação. Então, nada mais é do que um adipócito inflamado. Só que um adipócito inflamado tem uma progressão. A gente tem o grau 1, grau 2 e o grau 3 do lipedema. O que acaba acontecendo com isso? A gente vai vendo a evolução e a piora. Início, normalmente é aquele. A gente vai ter um acúmulo em algumas regiões específicas. Raro nos braços, mas acontece também. Mas normalmente a gente acaba tendo o quê? Em membros inferiores. Algumas mulheres têm um acúmulo nas coxas, outras que acabam tendo um acúmulo no quadril, outras a gente vai pensar em quase toda extensão. O pé é uma coisa que não fica muito inchada e a gente acaba diferenciando do lipedema justamente por isso. Então, o que acaba acontecendo? O primeiro grau vai ser aquele momento onde há dúvida entre está inchado ou não está, é gordura ou não é, tem uma diferença tão grande. Quando a gente vai falar de sobrepeso, às vezes é difícil diferenciar a parte do tronco com a parte inferior. O que acaba acontecendo com essa mulher? Ela ganhou peso num todo ou não? Quando a gente já começa a falar de um grau 2, vai ser aquele momento onde essa inflamação ela é tão constante que já acaba formando ali casos de fibrose. Aí essa mulher já começa a ficar muito mais restrita, pensando ali em usar roupas curtas, justas, aonde ela começa a ter deformações, formação de nódulos. Aí, como você disse, aí colocar um biquíni, colocar um short, isso talvez comece a incomodar. Além do que, nesse momento, a gente já começa a ter a dificuldade da micro ali circulação, então começa a ficar um pouco mais inchado. O visual, se a gente for observar, não é o mesmo de uma pele saudável, porque a gente já tem essa alteração. Chegando então no grau 3, onde provavelmente essa paciente é mais fácil o diagnóstico, onde a gente não vai mais confundir tanto com celulite. Porque a celulite, se a gente for pensar, são aquele aspecto de casca de laranja. Quando a gente vai falar no grau 3, por exemplo, é bem visível ali a formação desses nódulos. O que no grau 2 a gente conseguia sentir melhor a formação deles, no 3 é visível, onde a gente tem algumas depressões acontecendo na extensão do tecido. Então, fica assim, se a gente for pensar na estética, nesse sentido psicológico, de autoestima, acaba assim afetando. Tanto que a mulher não vai querer colocar algo curto para mostrar, é algo que constrange pensando que ela tem dores. Já a gente já vai falar ali na formação de hematomas, então outra coisa que acaba interferindo. Quando a gente for pensar em vasinho, todo mundo conhece aqueles vasinhos roxinhos, mexendo na circulação, nessa perna inchada, a gente tende a ter um aumento também da formação desses vasinhos. Então, tudo isso acaba culminando para que a mulher esconda aquelas pernas, né? Então, isso acaba afetando muito, porque fica realmente desproporcional. Ela tentando fazer uma dieta, não tendo esse acompanhamento, não fazendo exercício físico da maneira correta, o que pode acontecer? Ela pode realmente perder peso ali da parte superior do tronco e a perna ainda continuar ali, as pernas continuarem com um aspecto que ela não goste. Então, tem que ter ali um acompanhamento ali multidisciplinar, se a gente for pensar, e profissional, para que ela consiga, da melhor maneira, restabelecer o que ela tinha como autoestima, que não prejudique tanto no aspecto de dor, quanto no aspecto de ela se olhar no espelho e se sentir bem. Porque é uma coisa a qual, assim, a gente não vai conseguir ter o êxito na cura, mas a gente consegue ter o êxito no tratamento e no controle.
Certo. E aí, falando sobre essa questão das fases, né, dos estágios que o lipedema apresenta, como, e da equipe multidisciplinar também, como a mulher, assim, que apresenta esses sintomas, ela tem dúvida se ela tem o lipedema ou não, como ela pode, de fato, ter, assim, essa certeza. Quem são os profissionais, assim, envolvidos nessa questão do diagnóstico e quais são, o que a gente tem hoje disponível para realmente dar uma certeza que ela tem esse problema de lipedema. Então, justamente o início, quando eu falei que é importante que os profissionais da saúde entendam também a patologia por ser algo novo, depende. A gente pode pensar um nutricionista onde a gente observa ali na clínica que essa paciente está com uma resistência à perda de peso, à mudança, a chegar no objetivo, traçando ali a dieta, né, indicada, a não ser que a gente precisa pensar que nem sempre o paciente vai te falar tudo, a gente precisa fazer perguntas específicas, a anamnese tem que ser bem feita. A mesma coisa, um educador físico que vai fechar ali um plano, né, para tentar, de alguma forma, suprir o objetivo do paciente, mas se não for feita também as perguntas corretas, essa avaliação, a mesma coisa o pessoal da estética, se a gente for pensar. Chega um paciente lá e a gente acaba observando, sei lá, ele está no grau 1, que às vezes pode ser um pouco mais difícil esse diagnóstico, se a gente não fizer uma pergunta, olha, mas você sempre teve esse quadril, por exemplo, ali mais inchadinho, essa gordura sempre teve aqui, dói, na hora que você vai fazer um procedimento, a pessoa já tem uma sensibilidade maior, né? Então, assim, o diagnóstico tem que ser, ou pelo menos a indicação para um diagnóstico, acaba sendo do profissional que esse paciente tende a procurar. Mas se a gente falar que a gente precisa fechar um diagnóstico, vai ser essa avaliação clínica do paciente, o histórico dele para te contar essa progressão, e aí a gente vai precisar primeiro tratar o quê? Especialistas que tratem a parte vascular, esse paciente vai precisar passar no endócrino também para fazer uma avaliação. O que essa gordura, essa inflamação está gerando no organismo dele? Será que ali, se a gente for pensar no perfil bioquímico dele, tá tudo ok? Colesterol, a gente vai ter que dar uma olhada. Vamos ver se tem alguma outra alteração, como está a glicemia desse paciente, justamente porque essa gordura acaba aumentando uma resistência à insulina. Então, assim, acaba sendo algo multidisciplinar e ele vai precisar desse acompanhamento vascular para a dor e para a melhora da circulação, endócrino, nutricionista. Para a parte estética, a gente vai pensar para tentar, de alguma forma, acentuar ali o que ele considera ruim, a gente vai tentar dar uma melhora. Então, assim, falar que tem um profissional que vai solucionar os problemas, eu acredito que não. Porque vai ser algo que necessite ali de uma ajuda de outros profissionais. Mas quem consegue, assim, indicar o profissional que entenda e que saiba o que é a patologia. Então, se o profissional da saúde hoje em dia se empenhar nesse sentido de conhecer patologias relativamente novas e não colocar tudo no mesmo, como diria, no mesmo balaio, falando que tudo é sobrepeso, eu acho que fica muito mais fácil, tanto o profissional ter um êxito, quanto o paciente conseguir ali ter uma melhora dos seus sintomas. Certo. E tem algum exame específico que o paciente possa realizar para que ele tenha também esse diagnóstico? Então, assim, tem a avaliação clínica, né, a avaliação física mesmo, né, o visual, a ficha de anamnese, porque o fator genético ele está realmente bem associado ao lipedema. Geralmente, a mulher que tem lipedema, outras pessoas, né, outras mulheres da família também têm. E, assim, existe algum exame que vá realmente comprovar, olha, de fato é o lipedema? Então, a gente falar que a gente tem um exame único, por exemplo, a glicemia, a gente vai ter um valor de referência e vai falar, olha, você tem diabetes, pré-diabetes. Para o linfedema, a gente ainda não tem esse exame. Vai ser uma avaliação entre a avaliação da gordura, vai ser uma avaliação, vai ser palpável esses nódulos, vai ser um ultrassom para a gente conseguir visualizar muito bem qual é a constituição e também conseguir avaliar a parte vascular, que é uma coisa que preocupa bastante no sentido de dor, no sentido de ter alterações que, dependendo do grau, a gente consegue de alguma forma reverter ou não piorar. Então, assim, a gente vai fazer um exame, sei lá, um marcador específico para lipedema. Hoje em dia a gente ainda não tem. Quem sabe ali daqui a um tempo a gente consiga realmente marcar que aquela gordura inflamada tem uma enzima, uma proteína, algo ali que sinalize lipedema. Infelizmente, hoje a gente não consegue, vai ter que ser essa junção de fatores para ali fechar o diagnóstico de linfedema.
Maravilha. E aí, falando também sobre essa questão nutricional do lipedema, né? Nós, nutricionistas, nós não seremos os profissionais que faremos o diagnóstico em relação a isso. Geralmente, né, como a doutora Camila falou, é algo multidisciplinar e quando o paciente chega com essa queixa ou até mesmo já com um diagnóstico vindo aí de outros profissionais, então do vascular, enfim, do profissional da área da estética, nós também podemos ali agir em relação a isso, né? E como que nós iremos agir como profissionais nutricionistas para cuidar desse paciente? Então tem muitos mecanismos que a gente pode fazer uso hoje em dia para poder utilizar. O lipedema é uma doença antiga já, mas que foi ali descrita, né? Foi formado um CID aí há pouco tempo, então a gente não tem assim um protocolo extremamente específico, né? Então, como até a doutora Camila deu um exemplo da a resistência à insulina. Então, quando o paciente tem ali diabetes tipo 2, você já tem um protocolo específico para aquele paciente e que vai se comportar assim via de regra igual para todos os pacientes. Agora, no caso do lipedema, é algo muito específico e que a gente precisa realmente olhar ali para aquele paciente e entender qual é a melhor tratativa no caso dele. Então, o que a gente tem hoje na parte de nutrição para o paciente com lipedema? A gente tem a dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, ela realmente passou por uma mudança aí ao longo do tempo. Antes, a dieta cetogênica, ela era muito focada em você retirar, excluir os carboidratos e depois você aumentava ali a proteína e você não tinha, assim, um controle em relação a quais proteínas você iria aumentar. Então, você poderia aumentar qualquer tipo de proteína. Você podia incluir, de repente, um bacon, um embutido, qualquer coisa que fosse relacionada a aumentar esse aporte proteico. E hoje em dia, isso já não é mais utilizado, né? Então, a dieta cetogênica hoje, ela tá muito relacionada a você reduzir bastante os carboidratos. Então, aí para uma pessoa que é adulta, nós diríamos que ela vai consumir 50 gramas de carboidrato por dia. Então, vejam que isso é muito pouco, é bem restritivo. E aumentar a quantidade de gordura. E quando a gente fala aumentar a quantidade de gordura, não é aumentar a quantidade de gordura inserindo um bacon, um embutido, coisas que realmente vão piorar a inflamação do paciente. Não, é você incluir gorduras boas, então ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, traduzindo isso em alimentos, então você pode incluir mais abacate, oleaginosas, semente de linhaça, então tudo isso, né, o próprio azeite, a gordura do coco. Então, essas são gorduras que nós consideramos boas para incluir ali na dieta do paciente. Então, dito isso, é uma dieta assim, extremamente restritiva, porque o paciente vai consumir apenas 50 gramas de carboidrato ali por dia, porque a ideia é que esse organismo ele comece a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, para quê? Para realmente diminuir aquela gordura localizada e o corpo começar a utilizar esses estoques. Então, o corpo precisa produzir corpos cetônicos. Então, ele só produz corpos cetônicos se a gente reduz o carboidrato. E aí, qual é também uma questão nessa dieta? Como você aumenta muito gordura, reduz muito carboidrato, você fica ali com uma porcentagem para você incluir a proteína, às vezes muito delimitado, e que você precisa fazer esse manejo de incluir as proteínas, porque senão o paciente acaba perdendo peso e ele ainda com peso perde junto a massa magra. Então, veja que o paciente tem um fator de inflamação, às vezes sobrepeso, obesidade, e ainda vai perder a massa magra, né? Então, isso a longo prazo pode ser que não se sustente, porque é algo complicado de você fazer esse manejo. E aí, o ideal é realmente que você tenha o acompanhamento do profissional nutricionista para que esse acompanhamento seja realizado ali de forma adequada. E aí, quando eu recebo esse tipo de paciente, né, com essa patologia, qual é a primeira coisa que eu costumo aplicar no protocolo? Uma dieta anti-inflamatória. Então, uma dieta que vai reduzir essa inflamação ali na região e que vai fazer devolver um pouco, né? Tentar devolver um pouco da qualidade de vida do paciente. Então, o que seria uma dieta anti-inflamatória? Primeira coisa é reduzir os alimentos ultraprocessados. E aí, quais seriam esses alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que a indústria alimentícia acaba fazendo
fazendo e que no fim, quando você vai ver, ele nem pode ser chamado de alimento. Né? Ele tem tantos componentes, tantos aditivos, que ele é colocado ali um sabor para ele parecer aquele alimento X. Então, um exemplo que eu costumo utilizar bastante na prática clínica. Tem pacientes que ingerem, né, aqueles lanchinhos ali no intervalo das refeições, às vezes não escolhe os melhores lanches, vou levar um queijinho ali para consumir. E aquele queijo, ele pode, às vezes, ficar fora da geladeira por 4 a 5 horas. Então, assim, como um alimento que é considerado perecível, ele pode ficar fora de refrigeração. Então, por aí você já consegue entender que ele deve ter bastante aditivos para aumentar esse shelf life dele. Então, tudo aquilo que tem um tempo de prateleira muito grande, significa que ele é ultraprocessado. Então, os ultraprocessados, eles têm fatores que vão piorar a inflamação nesse quadro do paciente. E aí, o que mais está envolvido em relação a isso? O açúcar. Então, o açúcar, ele é um fator também que ele é inflamatório e que isso vai fazer com que piore a condição do paciente. Fora isso, tem o glúten e a lactose também, que já está bem descrito na literatura, que podem ser nutrientes que ocasionem essa condição de inflamação, piora a inflamação do paciente. E aí, falando dessa questão da lactose, tem paciente que já tem uma condição de intolerância à lactose e acaba consumindo ela e utilizando enzimas, né, para poder, ali, enzimas digestivas para poder consumir a lactose. Mas nem sempre é só a questão da lactose, às vezes tem a questão da caseína também, que ocasiona essa questão de inflamação. Então, o que eu costumo fazer? A conduta é você tratar o paciente com lipedema como se fosse uma alergia. Você exclui esses alimentos e depois você volta ali colocando esses alimentos e entende como está sendo a progressão ou a redução do local inflamado. Então, é sempre importante você ir observando assim aos poucos. E além de você excluir alimentos na dieta inflamatória, então assim, não é só você excluir, você também tem que adicionar alimentos anti-inflamatórios, porque isso vai estar ali andando em conjunto com essa questão da dieta anti-inflamatória. E aí, quais seriam esses nutrientes que a gente pode incluir na prática clínica? Então, o ômega 3, então, é uma gordura boa, tem fatores anti-inflamatórios que vão auxiliar nesse processo, né, que a gente tem de inflamação crônica. Fora isso, a gente tem também a vitamina C, que é antioxidante e cofator também de colágeno, então que vai ajudar ali a deixar aquela pele mais firme. Fora isso, nós temos também a vitamina D, que hoje em dia a gente nem pode falar que é uma vitamina, a gente pode até falar que é um hormônio, porque a vitamina D, ela vai auxiliar muito nessa questão da imunidade e também nessa questão anti-inflamatória. E a vitamina D, a gente observa muito na prática clínica que os pacientes que têm o lipedema têm a vitamina D muito mais próxima do limite mais baixo ou estão abaixo da referência mesmo. Então, o ideal é a gente sempre deixar a vitamina D mais próximo da referência máxima, porque daí a gente consegue utilizar tudo que a vitamina D aí tem de bom no organismo daquele paciente. Então, a cúrcuma também, ela tá sendo bem empregada aí como fator anti-inflamatório. Fora isso, nós temos também o NAC, né, que é a N-acetilcisteína, e a coenzima Q10, que também tem esse fator anti-inflamatório. Então, todos esses nutrientes, eles têm realmente muitos componentes anti-inflamatórios. O chá verde também pode ser empregado como um fator bem importante. Fora isso, a gente tem aqueles fat burners que a gente chama, que são componentes que vão ajudar na gordura a queimar ali a gordura localizada. Então, a gente tem a ioimbina, a L-carnitina, que também estão sendo aí bem empregadas no tratamento do lipedema. Então, vejam que a gente tem assim muitos nutrientes, muitas coisas que a gente tem hoje em dia na nutrição e que vai auxiliar esse paciente. Mas o que a gente precisa também entender, que tudo isso
não é algo isolado, então a gente precisa ter uma certa frequência do uso desses componentes que vão nos auxiliar e nem para todo mundo vai ser o mesmo resultado. Pode ser que a gente empregue todos esses componentes em algum paciente que tenha um resultado super legal, e em outros pacientes pode ser que o resultado não seja tão legal quanto a gente esperava. Isso também vai depender de acordo com a fase do lipedema que aquele paciente está. Então, quanto mais cedo ele perceber que ele tem ali algo diferente, ali naquela região, né, dos membros inferiores, e já buscar ajuda aí multidisciplinar, vai ser mais fácil para a gente conseguir fazer um manejo em relação a isso. Quanto mais evoluído tiver, mais difícil vai ser o prognóstico, mesmo utilizando dessas ferramentas. E aí, agora eu falei bastante sobre a questão da nutrição, e eu queria entender também um pouquinho com a doutora Camila em relação aos tratamentos estéticos. O que a gente tem aí de legal hoje no mercado e que tem aí um bom prognóstico para ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, da mesma forma que a nutrição precisa se adequar à realidade daquele paciente, a gente também precisa na estética ter essa correlação. Porque não vai adiantar esse paciente querer achar a solução em procedimentos milagrosos, que às vezes são até relacionados com, vai ter o efeito de cura ou de melhora 100%. Isso, infelizmente, a gente não consegue ter. Justamente porque a mesma ideia de tentar, pensando na parte nutricional, diminuir a inflamação, quando a gente for falar para estética, a gente precisa pensar que aquela gordura, ela tem não seria uma função, mas ela acaba tendo um delineamento funcional diferenciado. Quando a gente for pensar na parte de enzimas que são relacionadas ali, a gente precisa pensar que aquela gordura não vai responder também de forma igual a uma gordura localizada. Então, quando a gente fala de resistência à insulina, por exemplo, a gente pode pensar que esse paciente que tenha ali o lipedema, ele vai ter o quê? Ele vai ter alterações, por exemplo, se a gente for pensar na leptina, que vai ser uma enzima que é produzida principalmente por adipócitos, por gordura, mas o que vai acontecer com esse paciente? Essa produção, ela vai ser, às vezes, até exacerbada, mas esse paciente vai começar a perder ali a sua ação, vai ter uma resistência. Qual que é a ideia ou melhor, qual que é a função? Ela manda um sinalzinho lá para o cérebro, olha, eu tenho bastante estoque, já que a gente está falando que a gordura é estoque, come um pouco menos, quer dar saciedade. Com essa resistência, o que vai acontecer com esse paciente? Não vai dar esse sinal, então ele vai acumulando. Então, além de a gente ter uma gordura que tende a ter uma resistência à quebra, né, a lipólise, a gente vai ter um acúmulo. Então, às vezes, assim, você pensa, poxa, mas eu tô fazendo um tratamento que funciona para boa parte ali das pacientes que passam na clínica, e para aquela paciente vai ser mais difícil. Então, a gente precisa primeiro entender isso, que nem sempre o mesmo protocolo que a gente acaba realizando para uma gordura localizada vai ser ali realmente factível para aquele paciente, vai ter sucesso quando a gente for pensar no objetivo. Então, quais são os procedimentos? A gente precisa pensar primeiro em alívio de dor, que eu acho que antes de pensar em características estéticas, vamos pensar no bem-estar. Então, drenagem. Drenagem vai facilitar o quê? Aquela perna que realmente já está com essa microcirculação afetada, vamos melhorar um pouco da qualidade de vida, vamos dar mais mobilidade para esse paciente. Então, primeiro uma drenagem. Paciente, a gente precisa também entender qual que é a sensibilidade desse paciente, justamente por estar inflamado. Quando a gente tentar fazer uma associação, quando a gente pensa que a gente machucou alguma coisa e alguma coisa está inflamada, ela tende a ficar sensível. A gente tem os sinais da inflamação, que vai ser aquele rubor, que tende a ficar um pouco mais vermelho, vai estar mais inchado, pode perder a função. Então, não adianta eu querer, naquele paciente, utilizar um tipo de equipamento ou um protocolo que aumente a inflamação, porque a gente vai só potencializar. Então, tudo que melhora a circulação, todos os procedimentos que tendem a melhorar a circulação e que de alguma forma quebrem essa gordura ou facilite de alguma forma a quebra dessa gordura, vai ser muito viável. Então, assim, olha, a gente vai fazer, por exemplo, sei lá, sempre radiofrequência. Talvez não, aquele paciente possa estar no processo tão inflamado que a radiofrequência vai piorar, vai aquecer ainda mais aquele local, e aquele local pode ser, o procedimento em si não causa dor, mas pode potencializar a dor que o paciente já tem naquele momento. Então, assim, tem que ser direcionado para o paciente, tem que ser direcionado
para o momento do paciente e vai ter que ser associado com outras formas. Não adianta a gente chegar lá e tentar de alguma forma melhorar a circulação, diminuir a dor e ele não seguir uma dieta para desinflamar aquele organismo. Então, assim, temos muitos ali equipamentos, protocolos, mas a gente falar que um só vai ser ali o mais indicado, infelizmente a gente não consegue. Vai ter que depender de paciente por paciente para a gente conseguir avaliar ali qual que é a necessidade naquele momento. A ideia vai ser sempre quebrar gordura, melhorar a circulação e remodelar aquele tecido que provavelmente vai estar disforme por causa ali daqueles nódulos de gordura. Certo. E eu ouvi falar assim bastante, né? A gente, enfim, sempre acaba pesquisando os novos protocolos, vendo o que está saindo de novo. E eu ouvi falar bastante a respeito do Morpheus, que é uma boa prática para a questão do lipedema. Realmente é algo que pode ajudar? Pode ser aí um tratamento, de repente, promissor? Eu acho que ele é muito promissor se a gente for pensar em pacientes que acabam tendo uma alta ali, grau de não sentir dor, assim, tipo assim, uma resistência à dor, porque ele acaba sendo também um microagulhamento. Para um local ao qual a gente tem uma inflamação, o que pode acontecer? Vai melhorar a circulação, ele tem como característica ali, se a gente for pensar na associação de técnicas, a melhorar a elastina, colágeno, que é necessário para esse paciente, mas a gente vai precisar avaliar de caso a caso. Não vai ser todo paciente que pensando no sintoma de dor que ele está sentindo, a sensibilidade, que vai conseguir realizar ali o procedimento num todo. Então, assim, ele é muito promissor, desde que o paciente, naquele momento, consiga ali, de alguma forma, associar aquele procedimento ao caso que ele está sentindo de dor. A gente precisa... Não é que o Morfeu é uma coisa que dói muito, mas vamos pensar que é uma pele que já é inflamada, um tecido, perdão, que já é inflamado e que a gente vai causar ali uma irritação para que tenha uma melhora, para que tenha a formação desse colágeno, para que tenha a formação dessa elastina. Isso acaba entrando na maioria dos procedimentos, se a gente for pensar, a gente vai falar em ultrassom, a gente vai falar em radiofrequência, a gente vai falar em algum tipo de enzima. Qual que vai ser a ideia? Causar uma alteração naquele tecido, seja por vibração, seja por aquecimento, seja induzindo o processo inflamatório, para quê? Para que aquele elastina, para que aquele colágeno, para que a gente tenha uma renovação. Só que isso acontece em uma pele sadia, onde a gente não tem inflamação nenhuma, onde a gente pode ter perda de colágeno, né, onde a gente queira uma firmeza na pele, uma elastina. Ok, mas vamos pensar que aquele tecido está inflamado. Tudo que a gente for pensar ali de inflamação, a gente não pode acentuar. E às vezes isso acaba sendo um erro. Se funciona para uns, os profissionais tendem a achar que funciona para todos. Uma pele inflamada, nesse caso um tecido inflamado, ali tem que ter o seu cuidado, porque ao invés de melhorar, a gente pode potencializar os sinais ali de inflamação desse paciente. Ótimo. E essa questão em relação à cirurgia plástica? Ela direcionada para todo mundo? Todo mundo, assim, deveria fazer a cirurgia plástica? Em quais casos, assim, que realmente está mais indicado, né? E quem é que vai indicar realmente se o profissional, se o paciente vai fazer a cirurgia plástica ou não? Então, primeiramente, se a gente for pensar aqui no âmbito de cirurgia, o paciente tem que estar o mais saudável possível, né? Entre os padrões de estar saudável. Então, ele vai precisar primeiro de uma avaliação médica para avaliar se ele, assim, é um paciente que tenha todas as características para um processo, para que seja seguro fazer a cirurgia. Pensando em avaliação, não são todos os pacientes que querem um procedimento tão invasivo quanto. Qual que é a ideia da cirurgia? Melhorar ali, retirar essa gordura e ter um alívio naquele local. Então, para quem que é recomendado? Para quem se encontra ali nos parâmetros de segurança para um processo cirúrgico, a gente sabe que mesmo hoje em dia, sendo algo muito seguro, tem intercorrências, né? Ainda mais pensando no paciente que já tem um processo ali inflamatório. Quem o paciente precisa procurar? Ele precisa procurar um auxílio médico. Então, assim, seja o endócrino ou seja o vascular dele nesse momento, que provavelmente vai indicar. E aí vai ser uma cirurgia também multidisciplinar, pensando. A gente normalmente pensa, é uma lipoaspiração. Mas é uma lipoaspiração de um tecido inflamado, né? A gente vai falar de um tecido que possa, dependendo do grau de inflamação, dependendo do quanto de hematoma, como está a circulação naquele local, talvez também tenha que ser algo multidisciplinar entre a área médica, para saber qual é o procedimento mais seguro, se há formas de melhorar ali aquele local antes da cirurgia. Então, se a gente for pensar
dos procedimentos acaba sendo mais invasivo, claro, é o que a gente tem o melhor resultado. Mas não são todos os pacientes que têm acesso a uma cirurgia. Se a gente for pensar nesse sentido, não é um procedimento barato, né? Entre qualidade de vida, acaba sendo um ganho, acaba sendo um ganho, mas talvez não seja acessível para todas as realidades e também não seja aquilo que o paciente queira fazer, né? Queira fazer uma cirurgia. Então, é indicado, mas assim, vai muito de paciente para paciente também, né? De realidades para realidades, e também se o médico acha plausível para aquele paciente realizar um processo cirúrgico. Porque a gente às vezes pensa só no lipedema, mas a gente pode pensar em pacientes que acabem ali tendo outras comorbidades naquele momento. Talvez assim, não seja indicado pelas comorbidades que aquele paciente possa ter naquele momento. Então, precisa assim de uma avaliação médica para falar assim quem vai precisar ou quem pode fazer ali. Então, isso fica com o profissional, com o médico, para fazer essa avaliação. Exatamente. E ainda, falando dessas comorbidades associadas, o paciente ele já pode ter uma resistência à insulina. Isso vai dificultar o processo de cicatrização. Então, a gente vai precisar fazer um manejo. Se ele realmente optar por fazer a cirurgia, a dieta anti-inflamatória, ela vai ser muito importante, porque ela vai ajudar nesse processo de cicatrização. Fora isso, dependendo do grau, né, também de lipedema que o paciente venha a ter, pode ser que uma cirurgia só não resolva, se a extensão for muito grande. Ele tem que fazer mais de uma cirurgia para ele conseguir ter ali o resultado desejado. Então, assim, a cirurgia realmente é algo que vai ficar mais restrita, né, aos médicos para indicarem isso, e também junto com os outros profissionais, que depois ele vai necessitar de uma equipe multidisciplinar também para fazer a recuperação. Então, para fazer as drenagens, às vezes vai precisar de fisioterapeuta, dependendo se o paciente tem uma mobilidade reduzida. Então, tudo isso vai acabar impactando. E como nós estávamos falando, quanto antes realmente ele verificar isso, é melhor, para que ele não venha desenvolver outros problemas, porque a sobrecarga ali também na região do joelho vai fazer com que ele possa perder a mobilidade quando esse paciente entrar na terceira idade ou até mesmo antes disso. Então, realmente é importante fazer essa avaliação prévia o quanto antes. Bom, e aí nós postamos, anunciamos, né, que iríamos gravar esse podcast em relação ao lipedema. Coloquei lá uma caixinha de perguntas e recebemos algumas dúvidas que são muito frequentes aí na vida das mulheres. E aí nós vamos fazer aqui responder aí essas perguntas que nós recebemos. Então, a primeira falava em relação ao consumo de álcool. Foi até por isso que eu não falei disso na questão ali, quando nós estamos falando do manejo nutricional, porque tinha essa questão. Então, a parte do álcool, o álcool ele também entra como um fator inflamatório. Então, o álcool, assim, não tem um consenso de quanto eu tenho que consumir de álcool que é considerado adequado, que é considerado ok. Então, assim, o álcool realmente precisa ser excluído também dessa dieta do paciente com lipedema. A gente sabe que todos esses alimentos também que eu citei anteriormente fazem parte de alimentos que às vezes eles estão envolvidos em comemorações, em festas, enfim, em situações que o paciente ele vai ir, né? A gente não pode se privar de ir e deixar de conviver com as pessoas e de repente de ingerir certos alimentos porque são inflamatórios. O que a gente vai precisar fazer é realmente fazer um manejo. Qual é a frequência disso? Né? Quantas vezes por semana, por mês que eu ingiro esses alimentos que são inflamatórios? Então é isso que a gente vai precisar manejar na prática clínica. Não é que a pessoa vai se privar do convívio com outras pessoas, não vai poder não vai poder ingerir doces, não vai poder comer um bolo, enfim, mas a gente vai ter que entender qual é a frequência disso e se isso realmente ocasiona muito, piora muito ali a condição do paciente, e aos poucos a gente tentando equilibrar com outros alimentos para realmente a gente deixar isso de forma mais adequada. Então, por exemplo, eu vou comer uma pizza. Será que eu não posso, antes dessa pizza, de repente, comer ali uma salada, uns vegetais, para que isso ali dê um equilíbrio no meu organismo, que não seja algo assim tão inflamatório, eu não consigo reduzir isso de alguma forma? E aí, outra pergunta também que teve é em relação aos alimentos funcionais que a gente inclui na alimentação do paciente. Então, o paciente, às vezes, consome, a gente fala, você vai suplementar a vitamina D, você vai suplementar
ômega 3. Então, esse é um exemplo assim mais clássico. Aí o paciente se lembra que ele tem que tomar a vitamina D e ômega 3 hoje. Aí amanhã ele não lembra. Daqui a 2 dias, nossa, eu tinha que ter tomado ali a minha suplementação. Então, assim, tudo isso que nós estamos discutindo aqui é uma mudança de estilo de vida. Então, o paciente realmente, se o paciente tem sobrepeso, obesidade, ou por mais que não tenha, e ele vai seguir essa dieta anti-inflamatória, ele vai precisar entender que é uma mudança do estilo de vida e que ele vai precisar seguir isso ao longo da vida dele. Então, ele não vai poder esquecer com frequência aquilo que está ali no plano alimentar dele de seguir, porque se ele esquece, ele interrompe o tratamento. Toda vez que ele interrompe o tratamento, ele vai ter que começar de novo. E aí, quando às vezes a gente recebe o paciente no retorno, ainda não teve nenhuma evolução. E não é porque a gente não colocou ou disponibilizou nutrientes que possam ajudar, mas que o paciente também esqueceu. Então, o alimento funcional, ele não é assim, eu consumo uma vez e ele já vai ter todo aquele benefício anti-inflamatório no meu organismo. Não. O alimento funcional, ele precisa ser disponibilizado para o organismo do paciente ali diariamente, né? E tem alimentos ainda funcionais que a gente tem que consumir mais de uma vez por dia. Então, realmente não é assim, eu vou comer uma vez e eu já vou notar a diferença. Ou dentro de um mês. Tudo vai depender do nível do lipedema daquele paciente para que a gente consiga fazer o melhor manejo em relação a isso. E outra pergunta também que a gente recebeu foi a respeito de o lipedema, ele é uma doença que tem cura? Né? Então, a doutora Camila vai esclarecer para a gente em relação a isso. Infelizmente, a gente ainda não tem uma cura. A gente não pode falar, olha, você vai tomar uma pílula, um remédio, um xarope, né? E você vai ter uma cura. O que a gente tem? Controle. Então, entendendo que há necessidade, esse paciente vai precisar ter um acompanhamento. E, como você mesmo disse, não adianta falar que ele vai comer ali, fazer, hoje eu comi alface, então eu tô bem. Ou a semana inteira, eu passei uma semana inteira comendo legumes. Melhorou minha vida, não vou sentir dor, vai sumir aqueles nódulos. Não é isso que vai acontecer. Então a gente consegue ter um controle. Ele precisa entender isso. Ele quer fazer uma drenagem, viu que melhorou a drenagem lá, fez 3 sessões de drenagem e deu uma melhorada. Se ele não ali associar continuamente essa drenagem ou os procedimentos estéticos com a nutrição, com o exercício físico, ele não vai ter ali aquela melhora contínua. A gente consegue controlar a patologia, até pelo procedimento cirúrgico, se a gente for pensar, mas assim, falar, olha, esse paciente a partir de hoje está curado, não precisa mais ter um acompanhamento nutricional, não precisa mais praticar exercício, vai sumir aquele nódulo e não volta mais, infelizmente a gente não tem essa cura. Controle sim. Certo. E aí, outra questão também que a gente recebeu é em relação à atividade física, né? Essa pergunta em relação a eu pratico atividade física e mesmo assim, durante a atividade física, eu sinto dor. Qual é o manejo mais adequado para isso? Então, assim, lembrando que eu sou nutricionista e a doutora Camila é biomédica, então, realmente isso não é a nossa área, né, de atuação, mas como profissional, né, da área da saúde nutricionista, o que eu posso sugerir que são as evidências científicas que a gente tem hoje. Que o paciente com lipedema vai depender do grau do lipedema que ele tem, mas o ideal é sempre a gente evitar exercícios de muito impacto. Então, né, a gente pode fazer exercícios que não tenham, assim, um impacto muito grande, porque a pessoa já tem ali uma sobrecarga no joelho, então, por conta dessa questão do edema. Então, ela ainda vai fazer uma atividade de impacto, isso vai piorar muito. Obviamente que isso vai depender da orientação do seu personal, né, do educador físico que está ali te acompanhando, de como você se sente e se a pessoa já era praticante de atividade física, porque se ela já era praticante de atividade física e tem lipedema, possivelmente pode ser que ela não esteja num grau de lipedema muito evoluído, ou mesmo se ela esteja, ela ainda consegue fazer o manejo aí dessa dor durante a atividade física. E qual a sua opinião sobre isso, doutora Camila? Então, pensando na parte fisiopatológica do nosso lipedema, o que acaba acontecendo? Vamos pensar que a inflamação, o que vai acontecer pensando em impacto, né, do exercício físico? O paciente, no começo, ele pode reclamar, sei lá, de uma caminhada e já começar a aparecer os hematomas, que acabam sendo os sintomas. Por quê? Aquele tecido está inflamado, aquele tecido inflamado vai dificultar ali
essa melhor circulação, né? Assim, de pensar na microcirculação, acúmulo de citocinas que acabam lesando esses vasos. Então, assim, o que acontece com esse paciente para ele fazer um exercício físico? Quando a gente tenta ali potencializar a circulação de uma forma com exercício, pode ser que aquele paciente sinta mais dor. Então, assim, quando a gente fala de alto impacto, é para não piorar. Tem pacientes que falam que vão fazer um treino ao qual é o normal para, sei lá, para um amigo, e a perna vai ficar toda roxa. Quer dizer que ele não pode fazer? Quer dizer que ele está sentindo o impacto ali daqueles exercícios de uma forma diferenciada. Então, assim, como? Com acompanhamento. Porque é de caso a caso. Tem pacientes que vão justamente por vergonha, por dor, começar a perder a mobilidade, começar a perder a resistência muscular. Então, assim, mesmo não sendo profissional de educação física, a gente precisa pensar no geral do que está acontecendo com aquele paciente. Ele precisa fazer exercício? Precisa. Talvez, para aquele paciente, é um exercício que não desgaste tanto, que ele não tenha ali nenhum tipo de impacto ou relação com o público. Também pode acontecer que ele se sinta desconfortável em ter que mostrar aquela área que ele não gosta. Então, assim, isso é uma coisa importante. Precisa fazer? Precisa, mas como tudo, como acompanhamento. Então, provavelmente, ali um bom profissional que encaminhe, entenda as dores, ele precisa explicar. Também não adianta você chegar num profissional e falar só quero perder gordura, quero perder peso e não explicar o que está acontecendo. Então, explicar para esse profissional que esse profissional também tem entendimento do que é e como ele consiga ajudar. Mas é completamente indicado fazer o exercício físico com o acompanhamento de um profissional. Maravilha. E em relação à questão gestacional, então, como nós falamos, né, a questão hormonal ela está bem envolvida no lipedema, né, na piora do lipedema. Quando a mulher ela está gestante, ela pode ter uma piora desse lipedema? Infelizmente, sim. Porque se a gente for pensar na gestação em si, o que acaba acontecendo? Muitas mulheres acabam ganhando peso pelo processo. Se a gente for pensar no corpo da mulher para gestar, a gente tem áreas do nosso corpo que tendem a ter acúmulos de gordura. Então, isso já é o normal. Pensando nessa gordura inflamada, a gente vai acumular mais o quê? Mais gordura inflamada. Pensando na gestação, a gente vai ter mudança hormonal. Quando a gente fala que a gestante, ou ela tá muito feliz ou ela tá muito triste, a culpa não é dela. É uma tempestade de hormônios acontecendo naquele momento, que também pode influenciar no quê? No acúmulo dessa gordura. Além do que, se a gente for pensar em sintomas, vamos lá. As gestantes lá no quinto mês, sexto mês, começam a ter também uma diferença na circulação, o que pode potencializar a dor também naquele local. Então, sim, a gente vai ter alterações, pensando nessa paciente que já tem um quadro de lipedema, então a gente pode potencializar no sentido de sintomas, e aí tem que ser um acompanhamento justamente para tentar desinflamar aquele organismo que está sofrendo ali um turbilhão de alterações por estar gerando ali o feto, ou seja, gerando um bebezinho. Certo. E em relação a essa questão ainda hormonal, de tratamento que nós estamos falando, por que algumas pacientes também, além de a gente fazer a suplementação dos alimentos anti-inflamatórios, ela não tem sucesso no tratamento, por mais que ela siga tomando ali todos os dias. A gente também precisa cuidar da questão intestinal dessa paciente. Então, se ela apresenta alguma disbiose, algo nesse sentido, isso vai também piorar muito o quadro. Então, a gente também precisa fazer esse manejo da microbiota intestinal da paciente para que ela consiga aproveitar ali aqueles nutrientes que nós estamos disponibilizando. E aí a última pergunta é em relação aos análogos de GLP-1. Então, recebi bastante perguntas a respeito disso, porque as pessoas estão, né, fazendo uso dessas canetas emagrecedoras e muitas pessoas estão relatando, né, mulheres que têm lipedema, que estão fazendo uso e que estão enxergando uma melhora no quadro do lipedema. Então, o que a gente estuda e o que tem, assim, na literatura em relação a isso? Qual é o efeito, né, desses análogos de GLP-1? Eles ajudam nessa questão da perda de peso, então, geralmente, não são todas, mas a grande maioria das mulheres que têm lipedema tem sobrepeso e obesidade, então, realmente, você diminuir o peso ajuda muito nessa questão de mobilidade, também de redução da inflamação, porque uma pessoa que tem obesidade é um indivíduo que ele está inflamado.
inflamado. Então, pode ter ali uma certa resistência à insulina e os análogos de GLP-1 auxiliam nessa questão da resistência à insulina. Então, do ponto de vista, assim, nutricional, o que eu enxergo de uma melhora nesse prognóstico é devido realmente a essa perda de peso e também essa questão de resistência à insulina. E você, doutora Camila, qual a sua opinião sobre essa questão dos análogos de GLP-1? Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque é um assunto que está em alta, tanto a novidade dos análogos, tanto a novidade, se a gente for pensar da patologia em si, o que a gente pode ter, o que a gente tem de evidência? Se a gente for pensar na gordura em si, ali, o que a gente vai tendo de alterações, como a gente já disse, é uma gordura mais difícil de ser quebrada, alisada, mas, por exemplo, a gente observa que a gente tem ali uma redução na adipopectina, que é ali diferente da leptina que eu tinha citado. O que acontece? Em um paciente saudável, a gente tem esse tipo de enzima que acaba fazendo o quê? Melhorando a resistência à insulina, se a gente for pensar nisso, a sensibilidade, perdão, à insulina. Quando eu tenho essa gordura inflamada, a gente vai começar a ter uma resistência. Então, a gente já tem ali alguns fatores e sinais comprovados, a literatura já fala, que a gente vai tendo essas alterações. Talvez o uso de análogos que melhorem essa resistência possam, de alguma forma, potencializar o metabolismo, né? Deixar essa gordura mais funcional, que na maioria das vezes a gente acaba perdendo a função delas. Outra coisa, se a gente for associar a melhora da inflamação, tudo que, como eu disse, tudo que melhora a inflamação, às vezes é meio repetitivo, mas é isso que a gente tem para patologia, né? Então, que a gente consiga melhorar essa inflamação, não quer dizer que uma pessoa, se a gente pensar um paciente que esteja no seu peso ideal, não tenha lipedema. Não é esse o caso. Ele pode ainda ter esse acúmulo de gordura localizada, mas se a gente for pensar, quanto mais a gente tiver de sobrepeso nesse paciente, mais a gente vai ter de gordura e provavelmente a gente vai ter uma quantidade maior dessa gordura inflamada. Então, se a gente pensar em reduzir peso, né? Com ali diminuir o lipedema, a gente vai estar falando em reduzir a quantidade de gordura inflamada. Cura, não temos cura, mas quem sabe seja ali, a gente está vendo muitas indicações que antes eram restritas apenas para diabetes, entre outras coisas. Hoje em dia a gente está vendo o uso desses análogos para outras comorbidades. Por que não, né, no futuro a gente ter? Acredito que agora confirmar e falar que é o melhor tratamento, talvez não, porque é muito novo, a gente ainda está tentando entender o que vai acontecer com o uso desses análogos, dessas canetas, com o organismo a um longo prazo. Talvez, se a um longo prazo realmente a gente não vai ter um controle mais efetivo, talvez ele seja efetivo, por exemplo, algumas dietas tendem a ser um pouco mais restritivas, e aí esse paciente, ele tem algum tipo de, falhei no meio da dieta, não consegui aderir muito bem, e essa caneta funcione nesse sentido. Então, assim, isso a gente já comprova que a mudança alimentar acaba acontecendo. E aí pode ser que isso seja um fator. Como a gente vai ter essa certeza daqui a um tempo? Acho que a gente precisa ali de pelo menos mais uns 2 aninhos ali para a gente conseguir entender e conseguir ter relato. Porque hoje em dia a gente está associando muito. Olha, funciona para a gordura, melhora para a resistência à insulina, melhora ali a aderência de uma dieta. Tudo isso vai diminuir a inflamação, vai ser melhor para esse paciente, então vamos tentar usar. Funcionou? Daqui a um tempo, a gente precisa disso para realmente, assim, firmar. Eu acho muito leviano a gente chegar e falar assim, essa é a cura, sem a gente ter tempo para isso. Então, a gente precisa entender se vai funcionar na maioria, será que, sei lá, funciona mais em homens do que mulheres do que em homens, o que a gente acaba tendo nesse sentido. Então, assim, acho muito bacana, até então, não tem nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário, as evidências só mostram que o uso, até então, ele é recomendado, mas para falar assim, vai ser o melhor ou tem que usar para melhorar? Ainda não, mas até então também não tem restrições ao uso. Exatamente, eu concordo 100%, né, com essa colocação, porque realmente é algo que precisa ser estudado, igual nós estamos falando desde o começo, é um tratamento que ele é multiprofissional e não a gente tem que levar em consideração também cada caso do paciente, porque a gente está falando aqui do caso de sobrepeso e obesidade. E se a pessoa não tem sobrepeso e obesidade, você vai indicar um análogo de GLP-1, sendo que o objetivo do análogo é ocasionar o emagrecimento? Então a gente precisa entender aí qual vai ser o linear para seguir esse tratamento com a utilização desse composto. Bom, e agora nós estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast, né, do nosso segundo episódio falando sobre lipedema. Gostaria de agradecer a presença da doutora Camila, que trouxe muita contribuição aí para esse assunto. Eu que agradeço o convite.
volto a dizer que é um assunto relevante mesmo dentro das clínicas, que eu acho que é uma queixa que a gente acaba tendo das pacientes, como também dos alunos, que eu acho que surge uma dúvida que antes não era citado ali na rotina, no dia a dia, hoje acaba sendo incorporado nas alterações bioquímicas, nas alterações estéticas, então eu acho um assunto muito relevante, então eu agradeço bastante o convite, acho muito interessante falar sobre isso. E caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou deixar minha rede social, Chagas_Camila. Que alguém queira esclarecer alguma dúvida, estou à disposição. Bom, então, esse foi o nosso segundo episódio do Pod by Nutri com o tema lipedema. Então, nós falamos bastante a respeito do manejo nutricional, dos procedimentos estéticos que tem aí hoje disponível no mercado. Então, que há necessidade de nós termos uma equipe multidisciplinar para tratar esse problema. Então, é um problema que está aí em evidência e que nós precisamos, como profissionais da área da saúde, ter essa sensibilidade para a gente conseguir tratar. Porque se é um paciente que está sensibilizado, né, por essa questão do lipedema, às vezes não quer se expor, não quer sair, tem essa dificuldade emocional. Então, nós como profissionais da área da saúde, a gente realmente precisa ter esse olhar de acolhimento e essa paciente, ela tem que entender que ela não está sozinha e que ela pode contar com o nosso apoio para o manejo e o tratamento dessa doença. Então, esse podcast ele vai estar disponível no meu canal, que é o Pod by Nutri, nas nossas redes sociais, tanto na minha rede social quanto na da doutora Camila. O meu Instagram é Nutri_Denise Carvalho. E eu conto com a presença de vocês no próximo episódio e também para curtir, comentar e esclarecer dúvidas aí que possam vir a surgir, vocês assistindo o podcast. Vocês fiquem à vontade também para esclarecer essas dúvidas com a gente e até o próximo episódio.